Será que se eu usar a cinta da minha mãe, da minha prima, da minha vizinha do lado, na cirurgia, será que isso vai prejudicar meu pós-operatório? Será que minha cirurgia vai ficar bonita ou feia? Se você tem dúvidas sobre quais cintas usar e se pode ou não usar uma cinta usada, você venha comigo agora nesse vídeo que eu vou te explicar com detalhes quais cintas são recomendadas e se isso vai sim ou não prejudicar o seu pós-operatório. A cinta cirúrgica, ela tem que ser específica para cada corpo, porque cada corpo tem a sua anatomia. Você não tem a anatomia da sua mãe, da sua amiga, cada corpo é um ser único. Dessa forma, as cintas, elas têm que sim ser compradas. Não utilizem cinta de parentes, de amigos, isso não é recomendado, principalmente no começo do seu pós-operatório no imediato, lá dentro do centro cirúrgico, que a equipe de cirurgia plástica vai estar colocando essa cinta em você. Então, isso então não é recomendado. Vamos sim comprar cintas novas. Por quê? Porque as cintas novas, além de elas estarem ainda com as tensões das suas fibras, da maneira como tem que ser, ela sim vai ser adequada ao seu corpo. Porque quando você vai lá comprar a sua cinta, o pessoal, né, do local que você vai comprar, eles vão experimentar. Aí uma dúvida muito comum que as pacientes me perguntam: Cris, qual tamanho de cinta eu devo comprar? Normalmente, você compra o tamanho do que você está vestindo, tá? Você chega lá no local e você vai experimentar. Gente, cinta, você tem que experimentar antes da cirurgia. Sabe por quê? Se a cinta já tiver com a pressão errada, seja ela frouxa, seja ela apertada, se ela estiver fazendo algum tipo de garrote antes da cirurgia, isso vai se complicar no pós-operatório imediato, principalmente no pós-operatório imediato, que o acúmulo de líquido é muito intenso, né? Que é a fase aguda da inflamação. Dessa forma, vocês têm que ir lá, o recomendado é você ir na loja e experimentar a cinta, a malha cirúrgica, como nós dizemos ultimamente, né? É o que mais é utilizado nesse momento, malha cirúrgica. Vocês não devem comprar cintas nem muito largas e nem muito apertada. Por quê? Uma cinta muito larga, qual é a intenção da cinta cirúrgica? É ela manter a pressão que a sua pele perdeu. Porque quando o cirurgião plástico, ele te corta, ele quebra tabéculas de colágeno, ele solta tudo, tá tudo frouxo. E dessa forma, o que a cinta ela vai te proporcionar? Ela vai trazer a tensão que a sua pele perdeu. Então ela vai manter, é como se ela fosse realmente assumir a tensão da sua pele. Ela tem que estar sentindo tensão. Você não pode sentir nem que você esteja sufocada, porque eu já cheguei no quarto para fazer o pós-operatório imediato do paciente, que o paciente não estava conseguindo nem comer direito porque ele não estava conseguindo nem respirar, por causa da cinta. Então isso não é aconselhável. Você tem que ter uma cinta que ela mantenha a tensão, que você sinta que ela está firme, tá? Na hora que você for lá experimentar na loja, você vai sentir que ela está firme, tá? Eu tô me sentindo firme, tô respirando. Eu falo, né? Você quer saber se ela tá legal ou não? Se você tá respirando, né? Não é muito confortável, porque sim, tem uma tensãozinha. Vou explicar sobre essas tensões. Mas você consegue respirar. Gente, sentiu tensão. Agora sentiu também tá frouxa, vida mansa. Também não compra cinta larga. Não vai chegar no caminho da espera, não. Vai ficar perdido no meio do caminho com a cinta larga. Você vai ter que apertar no decorrer, logo no começo, né, do processo, porque você comprou cinta com tensão errada. Então, você sentiu que está mantendo os tecidos. Você está ali, né, com um certo conforto, mas você está conseguindo respirar, mas está sentindo que ela está te mantendo ali, tensionada. Então, esse é o indicado.
O que que tem nas tensões? Pressão, ela faz uma pressão, desculpa. Ela faz uma pressão que é bem parecida com a pressão do sistema linfático. No começo do pós-operatório imediato, o que que seria recomendado a nível de tensão? Porque tem sim, você vai pedir lá a cinta, não tem que o pessoal fala assim, leve compressão, eu nem escuto muito de leve, média compressão, né? Eu escuto mais os cirurgiões falarem em cinta de média compressão. E o que que seria essa cinta de média compressão a nível fisiológico? Ela tem mais ou menos a tensão do capilar linfático para poder esse líquido voltar para dentro do vaso linfático. Ali eles falam, né, a nível dos fabricantes, não sei se são todos com a mesma pressão, tá, gente? Mas isso é uma média de 35 milímetros mercúrio. E o que que seria esses 35 milímetros por mercúrio? É só você pegar uma parede de pressão, colocar no braço e apertar ali, ó, 35. Você vai sentir que é mais ou menos essa tensão. Aí você, no começo, né, o que normalmente eles utilizam é essa malha cirúrgica de média compressão. No início, lá naquele 3 primeiros dias, no 4º dia, seria mais aconselhável a malha cirúrgica de leve compressão, que tem mais ou menos 15 milímetros de mercúrio, que sim, fica uma tensão mais, um pouco mais confortável, porque a tensão no começo, ela tem que ser bem controlada, por causa que pode diminuir muito o fluxo sanguíneo na região, ou pode ter algum tipo de garrote, e isso pode me gerar, né? Processos de necrose tecidual por compressões erradas da cinta. Vocês têm que ficar muito de olho qual é a qualidade dessa cinta, se ela tem a pressão correta, porque cinta errada, principalmente no pós-imediato, isso sim pode causar complicações muito sérias na sua cirurgia, como a temida necrose. Porque não está passando fluxo sanguíneo, está garroteando, não está chegando sangue naquela região, que já é uma região que já vai ter deficiência sanguínea. Seria indicado uma cinta de 15 milímetros de mercúrio, de leve compressão nesse começo. E depois iríamos migrar para de média pressão, que é de 35 milímetros de mercúrio. Mas estou falando isso a nível de estudo. O que eu vejo, né, que os cirurgiões, né, recomendam, porque vocês primeiro sempre, né, têm contato primeiro com o cirurgião plástico, para depois ter contato com o físio. Então, o que nós vemos no métier assim, dos cirurgiões, de uma certa forma, é de média compressão. Na hora, então, seria indicado a colocar essa cinta de média compressão não tão apertada, ela sempre um pouquinho mais frouxinha, para poder a gente evitar essas tensões, porque realmente, a nível de custo, para vocês, isso é ficar, né, um custo maior. Você vai ter que comprar uma cinta de leve compressão no começo, para usar no máximo em 5 dias, e depois você teria que comprar mais 2 cintas de média compressão para usar depois no processo como um todo. Então serão 3 cintas cirúrgicas. Imagina o custo disso, né? As cintas, sim, elas são tem um custo, né, valor agregado alto. As cintas que são consideradas boas no mercado. A média, né, eu vou falar aqui uma média para vocês, que tem pessoas que acham que de repente nem sabem quanto é a média de uma cinta, né? Se for o sutiã cirúrgico, tem uma média aí de 200 e poucos reais. Se não me engano, acho que eu tenho pacientes falando até quase 300. Já escutei. Mas os macaquinhos, elas são aí uma média de 500 para lá. Eu já escutei até alguns fabricantes, que eu realmente não estou lembrando agora, de um valor de 800 reais cada cinta. É uma coisa assim, né, que um custo bem elevado. Mas, venhamos e convenhamos, uma cirurgia plástica é um custo elevado. Você que já está se propondo a fazer uma cirurgia plástica,
você já está pagando uma coisa que é cara. Dessa forma, você vai ter que investir. Gente, isso não é discutível. Você tem que investir em boas malhas cirúrgicas. Normalmente, mesmo quando o paciente, por exemplo, o paciente fez mama, mas não fez abdômen, né? Vai colocar só o sutiã cirúrgico. Eu prefiro os sutiãs cirúrgicos, são sempre mais que peguem mais aqui dentro da axila um pouquinho. Porque a maioria dos cirurgiões sempre faz aqui, né? Essa gordurinha aqui, ó. Eu não tenho muita não para mostrar para vocês, não. Mas os cirurgiões normalmente sempre gostam de fazer uma lipo aqui nessa região. Então seria interessante você comprar o sutiã cirúrgico que demande mais essa área aqui para você que não ficar descoberto. Que às vezes o paciente também faz alguma coisa aqui nas costas, aqui, ó. Também é interessante ter um sutiã um pouquinho mais largo, com mais alcinhas mais largas. Eu gosto daquelas alças que desconecta aqui em cima. Aquilo pra gente, principalmente a gente faz o pós-imediato no hospital, aquilo facilita muito a vida da gente. Então, eu pego, solto aqui rapidinho, ó, não preciso vocês ficarem muito se mexendo os braços, entendeu? Que no começo tem uma indicação aí de mexer os braços até um certo ponto, que depois a gente faz um vídeo falando só sobre isso, relacionado a movimentos. E isso aí tem que ser bem controlado. Então esse que tem aqui, que tem esses colchetezinhos aqui em cima, eles são bem legais. Eu gosto. Assim, para mim, como profissional, para lidar com vocês, mexer com vocês, é bem legal, facilita bastante a vida do ofício. Agora, os macaquinhos, por exemplo, você fez só abdômen. Antigamente, os cirurgiões não mandavam comprar um macaquinho inteiro, né, com mama e perninha, mesmo sendo um abdômen. Comprava aquelas, tipo, como fosse a modeladora aqui embaixo da mama e fechava aqui na perna. A perna ficava exposta, não cobria as pernas. Os meus cirurgiões, de uns anos para cá, independente se você fez a mama, não fez a mama junto, se você fez só o abdômen, eles têm mandado comprar o macaquinho inteiro. Eu vejo que realmente para o paciente isso fica bem mais confortável nas pernas. Porque querendo ou não, lá nas nossas regiões, né? Porque aquele que a perna ficava exposta, tem que prender em algum lugar, concorda? E o fecho fica, né, preso lá na nossa genitália. Esse macaquinho inteiro, não. A genitália, ela fica exposta. E isso, claro, é um facilitador para você ir no banheiro, para alguém te ajudar, né? Seja lá qual for a situação. Isso sim é muito mais confortável. E às vezes os pacientes me perguntam: ele mandou comprar essa de macaquinho, mas por quê? Aí eu falo essa questão, porque, gente, tudo que pode ser confortável para vocês, nesse pós-imediato, nós iremos fazer, né, a nível de indicação, para poder vocês terem também mais autonomia, né, que isso também é importante, vocês também terem essa autonomia de poder vocês se limparem melhor, ficar dependendo mesmo das pessoas, porque que situação chata é depender dos outros, né. Eu fiz cirurgia também, eu fiz só inclusão de prótese, e na minha época eu não podia fazer movimento nenhum com os braços, tinha que ficar com o braço assim, agora não é mais assim não. Mas tinha que ficar o braço assim naquela época. E foi uma situação bem ruim. Eu não fiquei muito feliz não com o processo não. Fiquei bem deprimida, para não falar, eu chorei muito. Eu não sei, eu tenho muitos pacientes que ficam igual a mim, mas foi bem poucos assim, né, relacionado à quantidade de clientes que nós temos. Até que é pouco a galera que fica meio deprê assim. Eu fiquei bem deprimida. Mas a galera leva de boa, né, aceita. Eu acho que eu não estava aceitando muito ficar parado sem fazer nada. Isso aí pra mim foi bem ruim. O macaquinho, gente, ó, é bem melhor, é mais confortável, tá? Né, já vi tudo que é tipo de cinta, tudo que é tipo de situação, cirurgiões diferentes do Brasil todo, né, que você acaba lidando com vários cirurgiões. E eu vejo que hoje em dia realmente eles recomendam mais o macaquinho. Vamos agora para marcas. Vou falar marcas que eu vejo os meus cirurgiões indicando e eu gosto delas. Mas sim, o mercado tem um monte de marcas.
Mas vem valores agregados. Eu acho que o custo de um pós-operatório, a cinta, a malha cirúrgica, ela vai sim influenciar no seu resultado final. Se você não tem condição de investir numa boa malha cirúrgica, pelo menos tenta ver uma malha mais ou menos. Não vai comprar aquela modeladorazinha que você quer que você comprar para poder segurar seu abdômen. Gente, não faça isso, não é legal. Pô, desceu pro play, tem que brincar. Então, vamos se organizar para poder você ter o dinheiro para você comprar uma cinta legal, para você fazer seu pós-operatório legal, com uma pessoa legal. Marcas, vamos lá. Tem uma muito antiga da minha época, vou falar ela primeiro porque ela na época, ela era a bambambam da época. É a Yoga. Ela é uma excelente marca, ela é mais firme, ela é mais densa, dá um pouquinho mais de trabalho para fechar. A preta, então, é pior ainda, tá, gente? É pior. A preta é mais dificinho para apertar. A preta, ela é sempre mais apertada. Vocês podem experimentar. Experimenta as duas, tá? Experimenta a bege, experimenta a preta. Você vai sentir que tem diferença de tensão. Tem uns fabricantes que tem uma vinho, é bem bonita. Não tô lembrando qual é o fabricante. Então, a Yoga é uma... Não é, eu não tô botando ela aqui como primeira opção, que é a melhor, não. Tô colocando porque foi uma das primeiras, né, pelo menos da minha época, que eu tenho 23 anos, né, trabalhando com isso. E a minha cirurgia tem 12 anos, então é bastante tempo. Aí você vê de tudo. A primeira que eu vi, todo mundo indicava, e realmente não tinha outra assim nesse nível, era a Yoga. Aí tem a Plié, tem a Contour, tem a Reform, deixa eu ver se tem mais alguma, assim que eu... Essas que são mais, que eu vejo circulando mais, né? Não que não tenha outras, mas as que eu vejo circulando mais são essas. E tem uma coisa bem legal, como que você cuida da sua cinta? Pelo menos, eu não sei, sinceramente, gente, eu não sei se os outros fabricantes, eles recomendam isso. Mas a Yoga, ela recomenda que você coloque na geladeira. Se lavou, secou, coloca a cinta dentro de um plástico e coloca no congelador por 30 minutos. Isso vai conservar a tensão da fibra da cinta. E isso é bem legal. Aí, nos outros fabricantes, vocês dão uma pesquisada se isso realmente é válido para tudo que é tipo de fabricante ou somente a Yoga tem esse tipo de recomendação. Relacionada a lavar, né? Tenta lavar na mão, não pendure em sol, não é legal você colocar em sol, que isso pode encolher a cinta, pode danificar a fibra da cinta, a tensão da cinta. Relacionada a tempo, quanto tempo vocês devem ficar com a cinta? O primeiro mês é divisor de águas. Você tem que usar a cinta direto 24 horas no primeiro mês. É indiscutível, eu não vejo, até nível de estudo, né, que eu tô sempre lendo, livro, indo para o congresso, não vi ninguém não preconizar esse primeiro mês dessa forma. Nem fisioterapeuta, nem cirurgião plástico, não vi ninguém. Então, 24 horas, e não tem... eu vou ali na festinha de fulaninho, tem 20 dias de cirurgia. Você vai de cinta, bonita. Vai de cinta, tá? Pelo amor de Deus, não me estrague sua cirurgia, não. Por favor. A cirurgia dos seus sonhos. Realiza. Então, cuida da sua cirurgia com carinho. Cuida do seu corpo com carinho. Então, 24 horas direto, primeiro mês com a cinta cirúrgica. Daí pra lá, né? Eu tenho minha maneira de conduzir. Cada cirurgião tem maneira de conduzir. Eu gosto de fazer desmame da cinta, para poder não dar um baque muito grande no sistema linfático, porque o sistema linfático, gente, ele é lerdo, ele é assim, ó, tum-tum. Como ele é muito lentinho, o sistema linfático é tum-tum, ele é assim, gente, né? Tum-tum. Quanto o sistema vai ficar, porque tem que irrigar tudo, né?
sangue pro corpo todo, o tempo todo, e o sistema linfático, aí você tá fazendo a limpeza. Então ele é bem lentinho, bem lentinho. A cinta, nesse processo, vai depender né, de como você vai desmamando com ela. Então, eu gosto da seguinte forma. 24 horas, primeiro mês 24 horas normal, beleza, igual a todo mundo. Segundo mês, você fica o dia todo de cinta e durma sem a cinta. Para o seu sistema entender que você vai começar a não ter aquela tensão, porque você vai inchar um pouquinho, tá? É normal, calma, acalma seu espírito que isso é normal. Seu sistema vai responder com mais edema. Super natural, super fisiológico, porque ele não quer trabalhar, ele é sem vergonha. Ele quer alguém trabalhando por ele. Você vai dar uma inchadinha. Aí, segundo mês, dorme sem a cinta, acordou, tomou banho, botou a cinta. Terceiro mês, você escolhe um período de 6 horas para você utilizar a cinta. Aí fica meio que critério do paciente. Tem cirurgiões plásticos que gostam que fique 3 meses direto. Aí, gente, é de cirurgião para cirurgião. Cada um tem a sua maneira de pensar, cada um tem uma conduta. E sim, respeite, né, a conduta. Eu e meus cirurgiões, a gente meio que entra em comum ali, vê como que cada paciente está evoluindo. Porque não dá para ser também muita receitinha de bolo, né? Porque cada um tem um sistema diferente. Tem gente que tem mais congestão, tem gente que tem menos congestão. Dessa forma, é meio analisando também. Quando o paciente tem um fluxo melhor, tem menos retenção, às vezes a gente tira até antes de 3 meses essa cinta, por todo, completo. Aí vamos, quando também o paciente tá mais, fica assim, não faz só 10 sessões, faz 20, que a gente consegue dar um suporte, né, de drenar mais intenso por mais tempo, porque você acumula líquido durante uns 6 meses, mas depois de 2 meses, 3 meses, você fica com um resíduo de 10 a 20% de líquido. Esse resíduo vai se perdurando aí, às vezes pode se perdurar até um ano, não é receita de bolo, porque vai depender do processo de cada um. Normalmente os pacientes que têm uma boa alimentação ou têm uma tensão de pele boa, né? Normalmente o paciente que ele tem uma certa flacidez de pele, isso já prejudica um pouquinho. É um paciente que vai ter um pouquinho mais de retenção. O paciente que não gosta de atividade física, o paciente que não gosta de beber água, o paciente que gosta de sal. Vai depender de vários aspectos dessa evolução edematosa. Edematosa o quê? De acúmulo de líquido. Aí a cinta, ela pode também ser conduzida em questão do que o cirurgião está vendo ou o fisioterapeuta que está lhe acompanhando também está te dando esse feedback. De repente ele tem aí um caminho com o cirurgião em discutir, né, como é que a paciente está evoluindo, manda foto e vamos tirar, não vamos. Já aconteceu alguns pacientes com meus cirurgiões que a gente traçamos ali, né? Olhamos, não, tá legal, pode tirar, antes de 3 meses. Mas a média aí dos cirurgiões são 3 meses de cinta. O relacionado se vai ser direto ou não, também vai depender de cada um. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que ele tenha trazido muitas informações para vocês ficarem tranquilas no seu pós-operatório, porque sim, os pacientes têm muita dúvida sobre o pós-operatório, sobre as cintas, e o paciente fica muito perdido. Espero que vocês tenham, encontrado um caminho aqui junto comigo. Caso vocês queiram alguma coisa, algum comentário, pode botar um comentário aqui no vídeo que eu vou estar respondendo vocês. Se vocês querem fazer uma avaliação com a gente, um agendamento, poder estar trazendo uma conduta terapêutica, trazer um programa personalizado, eu vou deixar o link aqui para vocês entrarem em contato com a gente, comigo e minha equipe, e vamos sim conduzir um tratamento de excelência para vocês. Se você curtiu esse vídeo, dá seu like, entra aqui, vamos lá comigo, se inscreva para poder você ficar vendo toda semana atualizações de vídeo, para poder você chegar no seu pós-operatório com a cabeça tranquila dos processos. Você não vai ficar perdido olhando para o céu. Ai, Jesus, o que eu vou fazer? Eu não sei nada de cirurgia, é minha primeira cirurgia.
Então, ó, venha comigo que eu vou deixar vocês sempre informadas e sim, sempre trazendo novidades a nível da fisioterapia dermatofuncional, que é a fisioterapia que cuida da sua pele para trazer mais resultados para as suas cirurgias. Tá bom? Beijão para todos e tchau, tchau!